Olá, uma boa tarde a você que está sintonizado na TV Câmara de Cubatão. Dentro de alguns instantes teremos início à 22ª sessão ordinária aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Em pauta, na ordem do dia, apenas um projeto. Acompanhe. Em pauta para a ordem do dia, apenas um projeto de lei número 48/2019 do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2020 e da outras providências, do dia 12 de abril de 2019, em primeira discussão. Bom, lembrando a você que não puder comparecer aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, poderá nos acompanhar pelo canal 9 da NET, pelas nossas redes sociais TV Câmara Cubatão ou pelo site cubatão.sp.leg.br.
Havendo número legal em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Aguinaldo Araújo a assumir a vice-presidência. O vereador Elcio Batista a assumir a primeira secretaria. O vereador Jair Ferreira Lucas a segunda secretaria. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Calçado. Gostaria de justificar a ausência do vereador Toninho Vieira por motivo de ordem pessoal. Ausência justificada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Aguinaldo Araújo. Gostaria que a sessão fosse suspensa por 10 minutos para discutirmos uma matéria. Momento plenário, a questão de ordem, vereador Aguinaldo Araújo. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está suspensa a sessão por 10 minutos.
Está, portanto, reiniciada a presente sessão. Agradeço o vereador Jair Ferreira Lucas por ter ocupado a segunda secretaria, o vereador Lalá por ter assumido a primeira secretaria e o vereador Aguinaldo Araújo pela vice-presidência. Esta presidência esclarece que, nos termos da legislação em vigor, a presente sessão destina-se exclusivamente à apreciação do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2020. O único item da pauta é o processo número 328/2019, projeto de lei 48/2019, autoria prefeito municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura gerada pela Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a estas comissões o projeto de lei do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2020 e da outras providências. As folhas 37 encontra-se a mensagem explicativa, onde o ilustre autor esclarece que a presente propositura se faz em atendimento ao disposto nos artigos 165 e seguintes da Constituição Federal, que tratam da obrigatoriedade da interposição de projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo relativamente aos orçamentos, às diretrizes orçamentárias e aos planos plurianuais dos entes da Federação. Esclarece ainda que a Lei de Diretrizes Orçamentária, LDO, integra o ciclo orçamentário e constitui o elo entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual, estabelecendo as regras para a elaboração do orçamento do exercício seguinte. A propositura esclarece as diretrizes e as metas que deverão nortear o orçamento municipal para o exercício de 2020, compreendendo metas fiscais, artigos 2º e 3º, riscos fiscais, artigo 4º, reserva de contingência, artigo 5º e 6º, e o 14º, programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação, artigos 15 e 16, limitação de empenho, artigo 17, despesas de pessoal, artigo 18 e 19, novos projetos, despesas prioritárias e investimentos, artigo 20 ao 21, estudo de impacto orçamentário e financeiro, artigo 22, controle de custo, artigo 23, transferência de recursos a pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, artigo 24 e 26, custeio de despesas, repasse e transferência de recursos, artigo 27 ao 29, alterações na legislação tributária e renúncia de receitas, artigos 30 ao 32, e abertura de créditos adicionais, artigos 33 ao 36, aos moldes do artigo 165, no parágrafo 2º da Constituição Federal. A propositura também atende às exigências do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispondo sobre equilíbrio entre receitas e despesas, e estas ainda devidamente acompanhada dos anexos seguintes: anexo de riscos fiscais, demonstrativo de riscos fiscais e providências, folhas 17. Anexo de metas fiscais, metas anuais 2020, folhas 18. Anexo de metas fiscais,
avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, folhas 19. Anexo de metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, folhas 20. Anexo de metas fiscais, evolução do patrimônio líquido, folhas 21. Anexo de metas fiscais, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, folhas 22. Anexo de metas fiscais, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS 23/27. Anexo de metas fiscais, estimativa e compensação da renúncia de receita, folhas 28. Anexo de metas fiscais, margens de expansão das despesas obrigatórias de caráter contínuo, folhas 29. Anexo de metas e prioridades, folhas 30/36, este incluindo a Companhia Municipal de Trânsito, CMT, folhas 32, Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, folhas 33, e Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, folhas 34. Assim, nos aspectos cuja análise cabe a esta Comissão Financeiro e Orçamentário, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Ressalta-se, finalmente, a necessidade de realização de audiência pública por esta Casa, nos termos previstos no artigo 48 e parágrafo único da Lei Complementar número 101/2000. Comissão de Finanças e Orçamento. Wilson Pio dos Reis, presidente e relator. Jair Ferreira Lucas, vice-presidente. Anderson Delano Andrade, membro. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação das emendas gerado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Retorna a essas comissões o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2020 e da outras providências. Para a análise das emendas propostas pelo ilustre vereador Fábio Alves Moreira, artigos, as folhas 70/74. As folhas 78/79, encontra-se o parecer da douta assessoria jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. As emendas apresentadas consoante se verifica das mesmas, têm unicamente o condão de acrescentar as diretrizes administrativas pela administração municipal, alguns itens que se adequam às boas práticas constitucionais e da responsabilidade fiscal, contribuindo desta forma para o aprimoramento da iniciativa. Assim, em face do exposto pela douta assessoria jurídica da Casa, dos aspectos que cabem a esta comissão, o técnico financeiro e orçamentário não se vislumbra óbice a normal tramitação das emendas apresentada ao presente projeto de lei, devendo as emendas serem apreciadas na forma do disposto no parágrafo 3º do artigo 174 do Regimento Interno da Casa. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. É este o nosso parecer. Sala das Comissões, 18 de junho de 2019. Comissão de Finanças e Orçamento.
Wilson Pio dos Reis, presidente e relator, Jair Ferreira Lucas, vice-presidente, e Anderson de Lana Andrade, membro. Em discussão, o parecer. Esta presidência esclarece que, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 174 do Regimento Interno, as emendas apresentadas pela Comissão de Finanças e Orçamento serão... Corrigindo aqui, esta presidência esclarece que, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 174 do Regimento Interno, as emendas do vereador Fábio Alves Moreira serão discutidas e votadas isoladamente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 1, de autoria do vereador Fábio Alves Moreira. O parágrafo 1º do artigo 17 do projeto de lei número 48/2019 passa a vigir com a seguinte redação: artigo 17, parágrafo 1º, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo para a providência deste montante referente à queda de arrecadação acompanhado de devida memória de cálculo para que este avalie e realize eventual limitação de empenho e na movimentação financeira. Sala Dona Helene Melete Cunha, 29/5/2019, Fábio Alves Moreira, vereador PMDB. Gostaria de convidar o vereador Anderson de Lana para assumir a presidência. Em discussão, emenda número 1. Em votação, emenda número 1. Com a palavra, vereador Rochinho. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora Érica Versosa, peço a vossas excelências a compreensão da votação, até mesmo que é uma emenda que dá garantias ao parlamento, à Câmara, no qual, no projeto original, daria uma certa autonomia para o prefeito direcionar as questões financeiras da casa. Então, a emenda é simplesmente não só do vereador, mas sim do parlamento, da Câmara Municipal de Cubatão, para que permaneça os poderes, porém, cada um no seu quadrado, harmônicos, né? Porém, com a sua responsabilidade. Então, o que peço aqui é a votação, já antecipo meu voto favorável. É só, senhor presidente. Continue em votação com a palavra, vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora Érica Versosa, quero antecipar, vereador Rochinho, o meu voto favorável à emenda de Vossa Excelência, até porque, mesmo não tendo por formação a ciência do direito no seu currículo, você, mais uma vez, se mostrou atento às questões referentes aos trabalhos desta casa e nos deu hoje a possibilidade de manter a segurança, independência, como Vossa Excelência mesmo colocou muito bem nesse plenário, e a harmonia entre os poderes. Porque seria inadmissível nós deixarmos que o prefeito municipal ou qualquer outra pessoa do Poder Executivo ou Judiciário viesse interferir diretamente nas finanças e orçamento desta casa. Partindo desta premissa que os poderes são harmônicos, porém são independentes, quero parabenizar Vossa Excelência pelo belíssimo trabalho de observação jurídica, o qual às vezes passa despercebido até para quem milita e trabalha na área do direito, mas que por Vossa Excelência não passou, e acredito que também posso estender a parabenização aos assessores de Vossa Excelência, os assessores desta casa, que sempre atentos estão aqui para defender o poder legislativo. E folgo em saber que Vossa Excelência tem esse espírito de entender que o vereador tem que ter a sua autonomia garantida. E se todos nós colocássemos a mão na consciência todos os dias
e colocasse no espelho da nossa casa as 3 funções primordiais do legislador, nós estaríamos com muito menos problemas do que temos durante o nosso mandato. Então, dentro dessas observações, eu antecipo meu voto favorável às suas emendas e, se Vossa Excelência não retirar, vou votar contrária à dos 10%, porque, mesmo sendo de partido oposto, entendo que o prefeito municipal tem que ter também, por essa questão de harmonia e independência dos poderes, uma autonomia no seu próprio orçamento, e acredito que 20% está de bom tamanho, até porque foi o que foi deliberado em consenso pelos demais pares desta casa. Então, fica aqui os meus parabéns mais uma vez, reiterando que ele tem autoestima, até pela a sua postura como presidente desta casa, defensor do poder, que isto aqui não é uma casa de negócios, mas é um poder dos 3 que nós temos na Constituição, garantidos e assegurados por lei. Parabéns, e meu voto já é favorável, senhor presidente. Continue em votação a emenda número 1. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 2, de autoria do vereador Fábio Alves Moreira. Emenda número 2. Os incisos 1º e 2º, respectivamente, do artigo 34 do projeto de lei número 48/2019, passam a vigir com as seguintes redação. Artigo 34, primeiro, procederá à abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do total da despesa fixada, de acordo com o artigo 7º do inciso 1º, combinados com o artigo 43 e seus parágrafos, inciso da Lei Federal número 4.320/64, ratificado pelo parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal. Segundo, procede por decreto a transposição e remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de órgão para outro, até o limite de 10% do total da despesa fixada, nos termos do que dispõe o artigo 167, inciso 4º da Constituição República Federativa do Brasil. Sala Dona Helena Melete Cunha, 29/5/2019, Fábio Alves Moreira, vereador PMDB. Em discussão, emenda número 2. Em votação, com a palavra, vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora Érica Versosa, por saber da brevidade da sessão de hoje, os assuntos já foram discutidos até a exaustão entre os pares desta casa sobre as questões de diretrizes orçamentárias. Eu quero já deixar antecipado aos nobres companheiros que compõem a vereança aqui nesta Casa de Leis, que eu vou fazer um pedido por entender que a democracia precisa sempre ser fortalecida, as relações pessoais e partidárias também precisam ser estabelecidas e fortificadas todos os dias, por entender que ninguém, por mais que nós sejamos hoje detentores de mandato, nenhum de nós nos elegemos aqui, independente do número de votos, do Toninho, que teve quase 3.000 votos, e do Lalá, que na oportunidade da eleição foi o que teve menos voto, todos precisamos aqui dos companheiros do partido para nos eleger e defender a nossa população e o povo que nós escolhemos defender e prometemos respeitar, amar e cuidar. Dentro de todo esse apanhado, eu entendo também que eu precisaria, dentro do meu mandato, abrir a oportunidade para um dos meus suplentes estarem aqui desenvolvendo um pouco do seu trabalho e mostrando um pouco do seu potencial político para a cidade, porque também tiveram votos que legitimam eles a trabalhar aqui. Por exemplo, os meus 2 suplentes tiveram 1.200 votos e 1.100 votos consecutivamente, né?
Dentro de tudo isso, presidente, eu quero pedir a vossas excelências a autorização de uma licença não remunerada. Estou abrindo mão do salário por 2 meses para poder fortalecer essa relação partidária com os companheiros do PT e da coligação, e também para, depois de 2 anos de muitas emoções, de muitos dissabores, de muitas perseguições políticas, também para ter um tempo para pensar um pouco e voltar com um trabalho renovado, pensar numa outra forma de fazer política, porque a população merece sempre que nós estejamos melhorando como seres humanos e como os detentores de mandato que somos, como vereadores que representam a população. Então, eu quero deixar claro que já peço a vocês autorização para sair do mandato por 2 meses, 60 dias, sem remuneração, então não vai precisar ter discussão, basta que vossas excelências, dentro do plenário soberano que nós temos, que me liberem para esta licença. Não precisa, Saturato? Saturato falou que não precisa votação? Mas eu gostaria que fosse votado, eu quero a anuência dos meus nobres pares aqui. Eu quero a anuência de todos vocês para sair, e se vocês sentirem saudade, eu volto antes. Tá liberado, Lala? Então, o presidente autorizou, o 16º vereador falou que não precisa. Eu sou cheio de formalidades, então eu gostaria da autorização. Já me sinto autorizado, então? Se vocês sentirem saudade, pode ligar que eu volto. É só, senhor presidente. Continua em votação, emenda número 2. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Rejeitado. A emenda número 2. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda número 3, de autoria do vereador Fábio Alves Moreira. O artigo 36 do projeto de lei número 48/2019 passa a vigir com a seguinte redação. Artigo 36. Os créditos consignados na Lei Orçamentária de 2019, originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores, serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender no mínimo a meta física do referido projeto ou atividade, que uma vez atingidas, não desobriga a execução das emendas parlamentares individuais, devendo sempre as mesmas serem executadas na totalidade e respeitados em seus respectivos objetos. Sala Dona Helena Melete Cunha, 29/5/2019, Fábio Alves Moreira, vereador PMDB. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem. Já incorporadas as emendas, aprovada a questão de ordem, vereador Lalá. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 4º. Ao 40, desculpa. Bom, submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Lalá. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 40. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão, com emendas, o presente projeto de lei. Convido o vereador Rochinho para reassumir a presidência. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa, essa presidência convoca a sessão extraordinária a ser indicada
a ser iniciada logo após o término da presente sessão para apreciar em segunda discussão e redação final o processo número 328/2019, projeto de lei número 48/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício 2020 e da outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Havendo número legal em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Esta presidência esclarece que, nos termos da legislação em vigor, a presente sessão destina-se exclusivamente à apreciação do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2020. O único item da pauta é o processo número 328/2019, projeto de lei 48/2019, autoria prefeito municipal. Convido o vereador Anderson Delana para assumir a presidência. Solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme o disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2020 e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Calçado. Só gostaria de justificar a ausência do vereador Toninho Vieira por motivo de ordem pessoal. Ausência justificada. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
Bom, terminou agora há pouco aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão a 22ª sessão ordinária. Neste exato momento eu falo com o presidente do Legislativo, o vereador Fábio Alves Moreira, Roxinho. Presidente, projeto importante votado hoje. Eu gostaria também que você deixasse uma mensagem para a população, já que a gente trata da lei orçamentária de 2020. Então, qual a expectativa que fica também para 2020? Boa tarde. Boa tarde, Mike. Boa tarde a todos que nos assistem. É como você colocou, Mike, é uma lei, é um orçamento já para 2020, que aí hoje, mais do que nunca, com a aprovação desse projeto de lei hoje, mostra que a cidade tem condições financeiras hoje de executar serviços, de executar um melhor desempenho para a nossa municipalidade. E algumas das emendas que coloquei, das 3, uma foi rejeitada e 2 é justamente para garantir essa harmonia entre os poderes, principalmente da Câmara, onde haveria uma certa interferência. Mas o que eu posso dizer exclusivamente para todos os munícipes de Cubatão é que, com o orçamento aprovado agora, com essa lei diretriz, ainda não é um orçamento, que ali tem os parâmetros para se formar o orçamento de 2020, mostra que a cidade tem condições sim de andar a passos largos aí por um futuro melhor. Boas expectativas, é isso mesmo para 2020, o senhor que tem acompanhado e também os números apresentados. Fora o acompanhamento, Maico, você que participa aqui também, sempre na telinha aí com a gente, fora o acompanhamento tem as condições hoje dos números, que números não é exato, né? Então 1 mais 1 é 2, não pode ser 3, então essa é a realidade. Nós temos orçamento, nós temos condições hoje de um 2020 bem melhor. Presidente, obrigado, uma boa tarde. Viu? Obrigado, Maico, obrigado a todos que nos assistem e continue acompanhando as sessões da Câmara. Bom, e vamos ficando por aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A você um forte abraço e continue na programação da TV Câmara Cubatão. E até mais.